Não temos como falar de posicionamento e um ministério aprovado, consciente, sem lembrar de Paulo. Porque, de todas as formas, o profeta disse que todo verdadeiro ministro ou pregador sempre vai olhar para Paulo como um exemplo. Apesar de que, como disse o próprio irmão Brana, dificilmente alguém eh, vai chegar a ser o que Paulo foi. Mas, pelo menos, nós lutamos para nos aproximarmos da vida de Paulo, ou parecermos um pouco com Paulo, não é verdade? Eu creio que isso é importante. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua igreja em Coríntios, no capítulo 12, ele disse assim, reconhecendo o ministério dele, ele próprio reconhecendo o ministério que Deus lhe havia dado. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Então, Paulo está falando aqui do seu ministério, Paulo está falando do seu trabalho, e não somente ele, mas defendendo também os homens que Deus havia lhe colocado ao lado, como Tito. Ele diz, porventura eles não têm andado nas minhas pisadas, porventura eles não têm crido da mesma maneira, não têm trabalhado na mesma direção. Esse eu creio que é um ministério consciente, que levantará outros ministérios também com consciência. Numa palavra, a igreja, dita pelo profeta, pelo irmão Brana, eu quero ler essa parte, porque isso é uma base principal daquilo que nós estamos falando aqui desde do programa ou do trabalho anterior, que foi domingo. O profeta disse, quando ele vai estabelecer os ofícios da igreja, falando dos ofícios de pastor, de diácono, administrador, veja como ele coloca o pastor da igreja. O ofício do pastor é de realizar e agir em qualquer programa no qual ele crer ser de acordo com o plano de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para com o tabernáculo Brana. Ele empreenderá a autoridade suprema e cumprirá com a responsabilidade inicial de tão somente preservar e promover o bem-estar espiritual da igreja. Ele será chefe do pastor associado, da junta de diáconos, da junta de administradores e do próprio corpo da igreja, agindo com sabedoria para guiar os santos do Senhor, manifestando amor a todos os santos e suas cargas, se conduzindo em servitude perfeita, na qual Deus lhe chamou para que a executasse. Então, essa foi a palavra do profeta de Deus acerca do ancião, ou do bispo, do pastor, da autoridade maior da igreja. E nós queremos dar continuidade, porque essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento, nós vamos receber qualquer coisa. Porque no campo, por aí afora, tem pastores que nem nunca foram ordenados. Tem diploma que nenhum reitor assinou aquele diploma. Eles estão no campo. Eles estão aí
pelo mundo afora, se auto-intitulando pastor, porque tem um rebanho, porque tem uma igreja, mas nós queremos olhar e continuar olhando, como começamos no trabalho passado, aprofundando as qualificações e responsabilidade que esses ministérios devem ter para ministrar a palavra de Deus. Ora, às vezes nós sentimos um pouco constrangido quando chama o José mestre, o Pedro apóstolo, o João é um evangelista, o outro ali é um profeta. O irmão Brana se contentou em dizer assim, chama-me de irmão. Vamos tirar esta questão de mestre, ou essa questão de apóstolo, essa questão, vamos reconhecer, através dos frutos, quais são os homens que realmente estão tendo esta chamada e esta vindicação para esta obra que Deus tem chamado. Porque com esses frutos, com os resultados, não é questão de títulos, é questão de resultados que Deus está vindicando os homens que Ele tem levantado. Não é questão de ser pastor. Alguns pastores são intitulados pastores e exigem que sejam pastores. Eu digo, como o profeta disse, se você me chamar de irmão e me considerar como pastor, é melhor do que você me chamar de pastor e não me considerar. É melhor nós vermos os frutos do ministério, como disse Paulo, porventura tenho dado escândalo a isso? Porventura eu tenho ido entre vós para buscar alguma coisa que é vossa? Porventura meus auxiliares têm agido desta maneira? Esse é o cuidado que nós precisamos ter justamente para cumprir o ministério. E essas qualificações, elas são muito importantes, porque acabamos de falar aqui antes de entrar no programa, na transmissão, um pastor pode ser pastor sem ter filho? O que a Bíblia diz sobre o pastoreio? Como é que está escrito em Tito, capítulo 1, eu creio que é 2 Timóteo, capítulo 2, 3, é isso mesmo, não é? O que diz? O que você me diz? Como é que está escrito? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a escritura aqui, né? Nós temos 1 Timóteo 3, não é isso? 1 Timóteo 3, ele fala, a partir do verso... Deve ser 2 Timóteo. Eu creio que é o primeiro que diz aqui, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Verso 2, 1 Timóteo 3, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. Aí no verso 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E depois, no verso 8 diz, em referência aos diáconos, que é o mesmo requisito, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. E no verso 12, os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. É isso, pastor? É isso. É isso mesmo. 1 Timóteo capítulo 3 fala isso para nós. Vale a pena mencionar aqui, pastor, já começando aqui, isso aqui é um estudo, vamos fazer o mais completo que nós pudermos. O profeta, ele disse para nós o seguinte, deixa eu voltar aqui, ele diz na mensagem, vou ter que procurar aqui de novo, pastor. Pode fazer seus comentários, eu quero fazer mostrar algo que o profeta fala sobre essa qualificação dos diáconos. Aqui está, os diáconos. Na mensagem, Micaías, o profeta, ele diz que um diácono casado 2 ou 3 vezes, ele diz que é uma maldição. O profeta disse, isso é uma maldição, porque ele diz assim, como que Deus pode abençoar aquilo que ele amaldiçoou? Como que pode você deixar homens casados 2 ou 3 vezes como diáconos em suas igrejas? Olha para você ver, né? Olha que coisa forte que o profeta diz. Na mensagem, Mostra-nos o Pai, de 1963, ele diz aqui, deixa eu ver se é isso aqui mesmo,
ele disse que diácono casado 2 vezes, 2 ou 3 vezes, é uma desgraça. Está aqui, mostra-nos o pai, parágrafo 227, 6 de junho de 63. Ele disse, é uma desgraça você deixar um diácono casado 2 ou 3 vezes, ou mais, né? Permitir homens que são casados 2 ou 3 vezes para serem diáconos na junta e coisas assim. Que desgraça que isto é. Está aqui, o profeta dizendo para nós. Lembra, tem mais também. Tem mais. No princípio não era assim. Tem várias. Peguei apenas alguns porque ele repete com outras palavras. Depois ele diz aqui, diz assim, olha, e vocês homens que não conseguem parar de olhar para as mulheres vestidas imoralmente, os ídolos de nosso dia, ou deste dia, o homem que não tiver graça suficiente em seu coração para fazer com que sua esposa e crianças parem de fazer coisas assim, quer dizer, se vestir imoralmente, né? O amor de Deus não está ainda ancorado em seu coração. Não seja chamado de filho de Deus. Você ainda está em Sodoma, um homem que não consegue dominar sua própria casa. Deus ordenou para que ele faça isto. E vocês, diáconos, que são casados 2 ou 3 vezes, e o homem que traz sua mulher, sua esposa, e tenta segurar a sua reputação, a sua profissão, no caso, né? O cargo dele, né? Seu trabalho. O seu trabalho, a sua profissão. E vocês, mulheres, também, ele começa a falar das mulheres, etc. Isso aqui está na mensagem O Maior do que Salomão, está aqui, dia 28 de junho de 1963. Então, já começamos a ver que realmente pastor, isso nós estamos falando, nós não estamos falando de nada além de qualificação, não é isso, pastor? Tem que deixar bem claro, qualificação para o ministério. Qualificação, e isso baseado nas Escrituras e na mensagem. Perfeito. Porque, veja bem, quando o profeta disse dos diáconos, casados 12 ou 3 vezes, não é possível que se esteja pensando que seja um homem que tem 3 mulheres dentro de casa. Ele está falando daquele que divorciou e casou de novo. Perfeito. É o que a Bíblia está dizendo. Não tem nem como justificar, 3. não é verdade, que esse homem tem 3 mulheres dentro de casa, casado 2 ou 3 vezes. Então, também quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, ele diz assim, ó, aquele que for repreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Então, veja as qualificações que nós estamos falando para o ministério.